Beleza, então a gente vai começar, tá? Eu tenho aqui um slide que eu criei para facilitar e que vai ficar disponível para vocês lá no Classroom ainda hoje, juntamente com as atividades e com o vídeo que está sendo gravado nessa aula de agora, tá bom? Então, nosso tema continua sendo o lazer, mas sob uma outra ótica, sobre uma outra visão e sobre uma nova dinâmica. Bom, contextualizando, né? No bimestre passado, nós falamos um pouco sobre as estratégias de lazer e sobre o lazer enquanto direito dos cidadãos, dever do Estado, né? E nesse quarto bimestre, a gente vai iniciar com um roteiro de pesquisa, tá? Porque a gente viu que o lazer é um direito, a gente tem noção de que nem todas as pessoas, nem todos os cidadãos brasileiros têm acesso a aspectos de lazer enquanto um direito. Muitos, porque moram em regiões em que essas condições de lazer não são acessíveis. Outros, porque sequer conhecem esse direito, né? Então, a gente vai fazer uma pesquisa de campo aí, né? Buscando fazer o quê? Um levantamento de possibilidades de lazer na sua comunidade. Então, cada um de vocês mora numa rua, mora num bairro, né? E dentro desse bairro, geralmente nos bairros, a gente tem algumas estratégias de lazer. Sejam as academias ao ar livre, campinho de futebol, campinho de areia, clubes, academias. Dentro desses conceitos de lazer, a gente tem alguns que são públicos, alguns espaços públicos e alguns espaços privados, onde você ou tem que ser sócio ou tem uma mensalidade para você pagar ou a diária, que não são acessíveis a todos, a gente sabe, né? Então, nesse próximo slide aqui, tem uma tabelinha que vocês vão ter que passar para o caderno para realizar essa pesquisa. Essa pesquisa pode ser realizada levando-se em conta tanto os locais públicos, que são acessíveis a qualquer pessoa, qualquer cidadão, ou também você pode analisar sobre um aspecto dos locais privados, né? Que necessitam de convênios, de mensalidades ou de algum tipo de pagamento. A estratégia dessa aula é descobrir e avaliar as possibilidades de lazer que estão disponíveis no seu meio, né, no seu meio de vivência, no seu bairro, e descobrir quais são as facilidades ou as dificuldades que afetam o acesso a esses lugares, né? Por exemplo, quem mora na região mais central tem menos locais públicos e mais locais privados. Até mesmo porque, geralmente, quem mora na região central tem um ganho maior e consegue arcar com essas despesas. Já nos locais mais afastados, isso é um geral, tá, pessoal? Não estou dizendo da cidade de Penápolis, mas é um panorama que a gente vê que acontece em 99% dos locais. Já nos locais mais afastados dos centros, como a quantidade de população é maior, nós temos mais locais de amplo acesso, claro que muitos sem a devida estrutura, até mesmo vandalizados, quebrados, mas nós temos maior acesso a esses locais públicos e menos aos privados, porque a situação financeira é menor e logo as pessoas não têm como arcar com esses locais privados. Então, o roteiro de pesquisa, que pode ser feito na forma de uma tabela, segue essas questões. Tipo de equipamento disponível na área que você está analisando. Tem academias? Quantas? Tem alguma quadra? Quantas? Tem clubes? Quantos? Parques? Academias abertas? Quais são os endereços dos locais? Ah, professora, eu não sei, mas coloca mais ou menos a rua, por exemplo. Encontro da rua Adolfo Rete com a Marginal Maria Chica. Não sei nem se essas ruas fazem cruzamento, mas eu dei um exemplo aqui. Programação das atividades. Você pode ligar, você pode mandar uma mensagem para quem frequenta o clube, para quem trabalha lá, você pode ligar para saber melhor, ou você mesmo, se for um local aberto, vai falar assim, ele fica disponível 24 horas, ou alguém da prefeitura abre às 7 da manhã e fecha às 9 da noite. Não sei, tem que ir a campo, ou pelo menos fazer algumas ligações, ou algumas mensagens, para descobrir. Qual é o público atendido? Por exemplo, tem clubes que têm horários específicos para crianças, para pessoal da terceira idade. Quais são os requisitos? Por exemplo, o parque aquático público aí em Penápolis, eu não sei se ele está funcionando, né, principalmente em pandemia, mas
Como que faz para participar? É só chegar lá e entrar? Tem um exame médico que você tem que fazer? Você tem que pagar alguma coisa? Né? Esse local que você está analisando tem acesso às pessoas com deficiência? Por exemplo, tem uma rampa? Tem o corrimão? Se você for analisar com a sua casa, qual é a distância? É muito longe? É muito perto? Né? Se você for entrevistar uma pessoa que pratica ou que frequenta esse lugar, você vai colocar qual que é o grau de parentesco, quantas horas ela trabalha nesse local, quanto tempo livre ela tem. Então, são duas pesquisas, tá? A primeira pesquisa é sobre o local e a segunda é sobre quem pratica. Você pode escolher fazer uma ou outra, tá bom? Ou entrevista a pessoa que pratica, ou entrevista, ou busca mais informações sobre o local de prática de lazer. Tá? Você vai responder essas perguntas, você vai fazer todo o roteiro, responder no caderno, e depois você vai analisar as respostas que você colocou no seu caderno e vai responder outras questões, que são as seguintes. A comunidade do seu entorno, ela possui espaços de lazer que atendem às necessidades dos moradores? Então, por exemplo, aqui no bairro que eu moro, fictício, tem uma quadra de espaço de lazer público, só tem uma quadra de futsal, uma quadra poliesportiva. A quadra fica aberta das 7 da manhã às 11, depois da 1 às 4. Só que não tem nenhum professor lá para atender. Ela fica aberta para quem quiser ir lá jogar bola, mas não tem, por exemplo, um profissional para atender a terceira idade, para atender crianças menores. Então, é acessível a todo mundo? Atende a necessidade do entorno? Não. Atende a necessidade de uma parte, mas não de todos. Quais são as atividades esportivas de lazer mais praticadas? Nessa quadra, por exemplo, é o futsal, né, que necessita somente de uma bola. Mas não permite, por exemplo, que se jogue um voleibol porque não tem a rede ou você não tem acesso à rede, né? Como as pessoas costumam se organizar para praticar essas atividades? É no tempo livre? Tem tempo liberado lá? Cada pessoa tem que fazer algum agendamento para participar desse lugar? E as pessoas da sua comunidade? Elas procuram espaços dentro ou fora da comunidade? Nesse caso, o idoso, ele vai procurar uma academia do idoso que está fora da comunidade dele, porque dentro da comunidade ele não tem esse local. Então, você vai fazer uma análise de acordo com as respostas do roteiro de pesquisa anterior. Tá certo? Então, a atividade de vocês, teoricamente, a prova de vocês, primeira prova, é esse roteiro de pesquisa e essa análise de questões. Eu pretendo que vocês façam uma análise bem crítica mesmo, né? Vocês têm que ser cidadãos críticos, conhecedores das leis, conhecedores dos seus direitos, para que ninguém consiga passar vocês para trás, né? E para isso a gente precisa ter conhecimento de causa, e a gente só consegue ter conhecimento de causa se a gente for a campo pesquisar. E é isso que eu quero de vocês nesse momento. Vocês vão a campo descobrir atividades de lazer, não é da cidade, é do seu entorno. É daquilo que rodeia a comunidade onde você vive, onde você mora, onde você reside. E ninguém melhor para saber da comunidade do que alguém que está lá dentro, tá? Então, se vocês têm que entrevistar uma pessoa, de preferência alguém que mora há bastante tempo ali, que conseguiu ver as melhorias ou as dificuldades daquela região. Bom, pessoal, é isso a atividade 1 desse bimestre, né? No lugar da prova vai ser essa atividade. Vocês têm o roteiro para colocar no caderno, vocês têm as questões de análise para fazer também no caderno. E ainda hoje eu vou disponibilizar lá no Classroom um tópico com o slide, com o vídeo e com um formulário para vocês enviarem as fotos. A partir de hoje vocês têm 15 dias de prazo para fazer essa atividade, assim como normalmente a gente está fazendo. Tá certo? Tô vindo aqui agora no chat para ver se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem fazer alguma pergunta. Quem não tem dúvida, manda um ok, pessoal, só para eu
ter uma noção se tem alguém digitando. Se quiserem ligar o microfone, pode ligar também. Sendo assim, né? Tô vendo os ok subirem, ninguém tem dúvidas, então. Opa, Laura. Sobre a entrevista, pode ser com algum familiar que mora, claro. Qualquer pessoa que resida no entorno onde você vai analisar, tá bom? Então, sendo isso, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode. Eu vou permanecer na sala, pode ir mandando, mas eu vou encerrar a gravação, tá? Agradecer a vocês pela participação, dizer que eu estou à disposição, como eu disse no início, para qualquer dúvida e para qualquer problema que aconteça. Desejar a vocês um ótimo restinho de semana e fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.